Oi pessoal, professora Ivânia de volta falando com vocês de botânica. Hoje nós vamos falar dos grupos vegetais, nós vamos começar bem a botânica agora e nós vamos falar então aí das plantas. Quais são os grupos vegetais? São 4 principais: briófitas, que eu tenho como exemplo os musgos, as hepáticas, hepática porque ela tem uma forma de um fígado aí, recebe o nome de hepática. Aí nós vamos ter ainda dentro do grupo aí dentro do reino plantae, nós vamos ter as pteridófitas, que são as samambaias, as avencas. Nós vamos ter ainda gimnosperma, que é o pinheiro do Paraná, as cicas. E as angiospermas, que são então, gimnosperma quer dizer semente nua, toda planta que dá semente, mas não dá fruto, porque não tem ovário. E angiosperma, toda planta que dá semente e fruto, porque tem ovário na flor, então aí. Então, nós vamos ter aí briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma. São 4 grupos de vegetais principais. Nós vamos caracterizar agora os vegetais de acordo com a produção ou não de sementes, de acordo com a presença ou não de vasos condutores. Então, vamos lá, olha só, os grupos vegetais. As plantas são divididas em criptógamas e fanerógamas. O que são criptógamas? Gametas escondidos significa criptógamas. Os gametas são produzidos em estruturas escondidas, diferente de fanerógama. As fanerógamas têm gametas visíveis, produzidos em estruturas visíveis. Quem são as criptógamas? Briófita e pteridófita. Quem são as fanerógamas, que produzem, então, aí os gametas em estruturas visíveis? Gimnosperma, que nós vamos ver que produzem cones ou pinhas. Nós vamos ver, então, aí angiospermas ou estróbilos, os cones, pinhas ou estróbilos. E angiospermas, que são todas aquelas que dão flores, que tem a semente aí coberta pelo ovário, que tem a semente coberta pelo fruto. E essa então vai ser a fanerógama. Galera, criptógama, gametas produzidos em estruturas escondidas. Fanerógamas em órgãos visíveis, como estróbilos ou flores. O que é uma planta agora atraqueófita? Que não tem xilema e nem floema, não tem vasos condutores de seiva. O xilema leva água, sais minerais da raiz para as folhas e o floema traz água e os açúcares da fotossíntese de maneira descendente para alimentar a planta, então aí as células da planta. O que é uma planta atraqueófita? Só tem um grupo, briófita. Atraqueófita é sinônimo de avascular. O que é avascular ou atraqueófita? Que não tem vasos condutores de seiva. Prof, como é que a seiva passa de uma célula para outra por difusão, já que não tem vasos condutores? Traqueófita. Quem são as traqueófitas? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Então, olha só, samambaias, pinheiros, o ipê, por exemplo, a roseira, que é a angiosperma. Então, galera, a maioria das plantas, as plantas que têm a maior biodiversidade do planeta, nós vamos ver que é a angiosperma. Depois nós vamos aprender por que isso. Então, olha só, as traqueófitas, elas atingem tamanho maior, porque elas têm vasos para passar seiva. Diferente, então, aí das atraqueófitas. Por isso que a briófita, um exemplo é o musgo, não chega a grandes tamanhos. O máximo que tem é 40 centímetros, porque elas não têm os vasos condutores de seiva. Vamos lá, galera, é por último espermatófita. O que é uma planta espermatófita? Com semente. Quem são as plantas com semente? Gimnosperma, que quer dizer semente nua, e angiosperma, semente coberta por fruto. Então, gimnosperma, semente nua, tem semente, mas não tem fruto. Angiosperma com semente e fruto. Maior biodiversidade do planeta, angiosperma, porque o fruto protege a semente e ajuda a disseminação da planta no planeta. Isso então fez com que as angiospermas conquistassem muitos territórios. Tem vários transportadores aí do fruto e da semente. O fruto ele atrai o animal para se comer esse fruto aí. O animal vem para comer o fruto e acaba disseminando a semente. Nós vamos falar muito isso em angiosperma. E agora nós vamos começar pelo primeiro grupo, que é a briófita. A briófita ela é dividida em 3 grupos, musgos, hepáticas e antóceros, e elas são plantas avasculares ou atraqueófitas, é a mesma coisa.
não tem xilema e nem floema, não tem vasos condutores de seiva. A seiva passa de uma célulazinha para outra, bem devagarinho, por difusão. Então aí, galera, elas moram em lugares úmidos porque elas precisam da água para reprodução. São dependentes da água para transportar o gameta. Elas têm metagênese. O que é metagênese? Fase sexuada e assexuada, alternância de gerações. Mas elas também se reproduzem assexuadamente. Nós vamos falar depois daqueles que se reproduzem assexuadamente. Agora, nós vamos falar do ciclo de vida de um musgo. Então, vamos lá, olha só, um musgo, ele tem rizoide, cauloide e filóide. Então, o rizoide como se fossem mini raízes, cauloide um mini caule e o filóide mini folhas. E elas são plantas dioicas. O que é dioica? Tem o macho e tem a fêmea, o sexo é separado. O macho, galera, o gametófito produz gameta, daí o nome gametófito. O macho produz uma estrutura chamada anterídeo. Dentro do anterídeo, e eles já são haploides, eles já são N. Dentro do anterídeo, nós vamos ter a produção de anterozoides, que são os gametas masculinos que conseguem nadar na água. Esses gametas conseguem se locomover, o anterozoide. Vamos agora para o feminino. Eu tenho aqui o gametófito feminino, então o masculino produz o anterozoide. O feminino produz uma estrutura chamada arquegônio e dentro do arquegônio produz o gameta feminino, que é a osfera. Galera, o gameta masculino tem que nadar até o feminino, igual o humano, igual os animais. Geralmente o gameta masculino é que vai fecundar o feminino. Então, olha só, está acontecendo aqui, o anterozoide vai sair nadando, carregado pela água e vai chegar até a osfera. Então, quando o anterozoide sai do anterídeo, que está aqui no gametófito masculino, chega no gametófito feminino, ele fecunda a osfera. N do anterozoide mais N da osfera, eles são gametas. Gametas são haploides. N mais N, 2 Ns. Galera, vai fecundar a osfera. A hora que o anterozoide fecunda a osfera, cresce o esporófito em cima do corpo do gametófito. Olha só, esse aqui é o gametófito feminino. O esporófito cresce em cima do corpo do gametófito feminino, olha, vai crescer em cima desse. E esse esporófito, ele é 2 Ns, porque ele veio de fecundação do anterozoide com a osfera. Então, vamos lá, galera, aqui a reprodução foi sexuada. Por quê, professora? Porque teve gameta e fecundação. Então, essa reprodução aqui, quando tem fecundação, ela é chamada sexuada. Agora, galera, o esporófito, ele cresceu e ele tem uma cápsula. Dentro da cápsula ocorre meiose espórica. Meiose para formar esporos. Esporos são formas de reprodução assexuada. Então, agora, os esporos vão cair quando a cápsula abre. Eles caem e eles germinam por mitose. O esporo, ele germina por mitose, então, aí. Agora, galera, só que ele é haploide. O esporo, ele é haploide, porque ele veio do quê? De meiose, houve uma redução do número de cromossomos. Quando ele germina, ele forma o protonema, que nada mais é que o gametófito jovem. Então, olha só, gametófito masculino e feminino. O masculino produz o anterozoide, que nada até a osfera. Gameta masculino, anterozoide. Feminino, osfera. Quem carrega o anterozoide, galera, quem carrega o anterozoide é água. Dependem da água para a reprodução, as briófitas. O anterozoide fecunda a osfera, cresce o esporófito, que tem vida curta. O esporófito, gente, vive pouco e o gametófito vive muito. Então, na evolução das plantas, nós vamos ver que isso vai se inverter. O gametófito vai regredir, o esporófito vai evoluir. Então, olha só, aqui o esporófito tem vida curta e o gametófito vida longa. Esse esporófito cresce, produz esporos por meiose. Os esporos caem, germinam por mitose e formam os protonemas, que nada mais são que gametófitos jovens. Esses vão começar o ciclo tudo de novo.
Então, quando o esporo germina aqui, o ciclo é assexuado. Galera, então, olha só. Se tem alternância sexuada no gametófito e assexuada no esporófito, isso é metagênese, alternância de geração, alternância de fase sexuada e fase assexuada. Assexuada no esporófito, sexuada no gametófito. Dominante gametófito, vida e tempo de vida curto ou reduzido, esporófito. Dependem da água para reprodução, são plantas avasculares. Vivem em lugares úmidos, sobre pedras, rochas, então aí. Olha só, nós voltaremos ainda para falar de mais alguns grupos de briófitas. Galera, dá um joinha aí, dá um like no vídeo da professora, aciona o sininho. Todas as vezes que aparecer no canal Bio da Ivânia um vídeo novo, se ele se interessar, então, você será notificado aí, ok? Se inscreve no canal Bio da Ivânia e dá um like aí para a professora.